Os deputados federais Bibo Nunes e Carlos Jordi manifestaram-se da tribuna da Câmara sobre as declarações do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que afirmou que haveria no Brasil um sistema semipresidencialista no qual o STF agiria como poder moderador, assim como sobre outros excessos de ministros do STF. O deputado Bibo Nunes apresentou uma proposta de emenda à Constituição que altera a composição do Supremo Tribunal Federal e propõe alterações também nas atividades permitidas aos ministros daquela corte, entre outras medidas. Ao apresentar a PEC, o deputado lembrou que a Câmara precisa exigir do STF o respeito devido a essa casa parlamentar. Bibo Nunes disse: "O Brasil sabe que o Poder Judiciário, o STF, se intromete demais nesta casa. Como todos sabem, o STF está extrapolando seu poder." O parlamentar acrescentou: "Apresentei uma PEC. Peço que aumente para 15 o número de ministros do STF. E o mais importante, sustar decisões do STF que exorbitem a atribuição constitucional. O que eu quero é isonomia entre os poderes. Ter medo do STF? Não. Não tenho motivo algum para ter medo do STF. O que quero é respeito e isonomia. Respeito ao poder legislativo. A população diz que o legislativo tem muitos deputados com o rabo preso e por isso se ajoelham perante o judiciário. Aqui está o momento. Assinem essa PEC para mostrar a altivez, a honra e a dignidade do nosso poder." O deputado Carlos Jordi, por sua vez, falou sobre a soltura do deputado Daniel Silveira, lembrando que a prisão foi inconstitucional e que as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes representam o silenciamento de um representante do povo no exercício do mandato. O deputado comparou com períodos anteriores da história brasileira, considerados sombrios, e disse: "Na verdade, este é o período mais sombrio de nossa história." Jordi lembrou que o deputado Daniel Silveira foi preso sob a alegação de que estaria defendendo questões inconstitucionais e acrescentou: "Veja bem, ontem o ministro Dias Toffoli disse que o Brasil tem um poder moderador, que vivemos um modelo semipresidencialista e que ele vive sob uma moderação do STF. Ou seja, Dias Toffoli está violando a nossa Constituição, atacando a nossa Constituição, pois nosso sistema é presidencialista, e dizendo que aqueles que não tiveram um voto sequer estariam fazendo a moderação daqueles que tiveram votos. Ou seja, o parlamento e o executivo são moderados por aqueles que não tiveram um voto sequer." O deputado repudiou o silêncio da Câmara e da imprensa. Todos ficam quietos diante do que está acontecendo. Jordi lembrou novamente os inquéritos conduzidos no Supremo Tribunal Federal, que investigam atos supostamente antidemocráticos, e afirmou: "Ato antidemocrático é querer violar a nossa Constituição e querer impor um outro sistema que não seja o sistema presidencialista e querer se colocar como um poder moderador que não o é." No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas. Mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado ou agressões a políticos convidados a participar, nada disso é considerado um ato antidemocrático. No dia 7 de setembro, milhões de pessoas foram às ruas para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornaram-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes, parlamentares e até jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE.
A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Convido para fazer uso da palavra o deputado Carlos Jordim. Obrigado, senhor presidente. Bom, recentemente nós vimos a soltura do deputado Daniel Silveira, a revogação de sua prisão, uma prisão que todos sabem que é uma prisão inconstitucional, uma prisão ilegal, arbitrária, um deputado que gozava das suas prerrogativas parlamentares, do artigo 53 da Constituição, imunidade material, e o parágrafo 2º do mesmo artigo que trata da imunidade formal, e essa revogação não foi com base na revogação da Lei de Segurança Nacional. Tanto que Alexandre de Moraes impôs algumas medidas cautelares para substituir a prisão. Ele impôs que ele deveria ficar sem internet, sem contato com alguns dos investigados. E agora, depois do deputado Daniel Silveira dar uma entrevista, Alexandre de Moraes impõe nova medida cautelar, que ele não pode dar entrevistas, ou seja, mais do que nunca, o deputado Daniel Silveira é um representante do povo sem voz. Nem nos períodos mais sombrios de nossa história nós vivemos um período como esse. Na verdade, esse é o período mais sombrio de nossa história. E agora eu gostaria que vocês lembrassem qual foi o motivo da prisão do Daniel Silveira. Daniel Silveira foi preso por exercer sua opinião, contudo, alegou-se que ele estaria buscando cometer ilícitos, buscando questões que não estariam respaldadas na nossa Constituição. Alegou-se que ele defenderia o AI-5, a ditadura militar, intervenção militar, embora não tenha defendido, embora só tenha falado a respeito disso, mas foi essa a alegação, que ele estivesse defendendo questões inconstitucionais. E veja bem, o que aconteceu ontem, o ministro Dias Toffoli, que todos sabem do seu retrospecto do PT, ele, durante uma palestra, disse que o Brasil ele tem um poder moderador, que vivemos um modelo, um sistema semipresidencialista, e que ele vive sob uma moderação do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Dias Toffoli, ele está violando a nossa Constituição, atacando a nossa Constituição, pois nosso modelo, nosso sistema, ele é presidencialista, e dizendo que aqueles que não tiveram um voto sequer estariam fazendo a moderação daqueles que tiveram votos. Ou seja, o parlamento e o executivo, que são os representantes do povo de acordo com a Constituição, são moderados por aqueles que não tiveram nenhum voto sequer. E todos se calam diante disso. A imprensa se cala diante disso. A Câmara se cala diante disso. De um ataque frontal à nossa Constituição. Eles não são um poder moderador. E todos ficam quietos diante de tudo isso que está acontecendo. Imagina se fosse o presidente Bolsonaro falando algo semelhante a isso. Seria um verdadeiro escarcéu por parte da oposição e da velha imprensa contra ele. E aí, um ataque contra esse fica por isso mesmo. E aí eu lembro os inquéritos que nós estamos vendo sendo instaurados pelo STF. Inquéritos contra atos antidemocráticos.
os atos em que pessoas vão às ruas para defender um governo e tecendo críticas ao STF. Antidemocrático, ato antidemocrático é querer violar nossa Constituição e querer impor um outro sistema que não seja o sistema presidencialista e se colocar como um poder moderador, que não é. Obrigado. Eu estou mais uma vez com muita honra neste ringue para lutar pelo nosso Brasil. Como todos sabem, o STF está extrapolando o seu poder. Por várias vezes já fez isto. Olha só, um deputado me diz o seguinte: cuidado, rapaz. Um deputado me disse o seguinte: cuidado, rapaz. Não tenho cuidado nenhum. Eu não tenho medo de ninguém. E também não quero que ninguém tenha medo de mim. Eu quero ter um respeito com esse poder. E eu respeito os demais poderes. Agora, todos sabem, o Brasil sabe que o Poder Judiciário, o STF, se intromete demais nesta casa. E eu estou apresentando uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que lerei agora. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Atenção! Artigo 1º. O artigo 49 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 14º. Artigo 49, parágrafo 9º. Atenção! Sustar em caráter definitivo decisões do Poder Judiciário que exorbitem do poder jurisdicional em face das atribuições exclusivas ou privativas dos demais poderes. Artigo 2º. O artigo 101 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal passa de 11 para 15 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo 2º, aprovação do Senado, de que se trata o parágrafo 1º, se trata nos 60 dias subsequentes à indicação pelo Presidente da República. Exaurido o prazo do parágrafo 2º, considera-se aprovada a indicação. Peço aqui, para que aumente para 15 o número de ministros no STF e o muito importante, sustar em caráter definitivo decisões do Poder Judiciário que exorbitem do poder jurisdicional em face das atribuições exclusivas ou privativas dos demais poderes. O que eu quero é isonomia entre os poderes. Agora ninguém pode dizer o seguinte: tem medo do STF? Não. Pode ser que o STF tenha medo de mim. Eu não tenho motivo algum para ter medo do STF. E nem eles terem medo de mim. O que eu quero é respeito. Isonomia entre os poderes. E isto não tem nada de partidário. É de respeitar o poder legislativo. E peço aos colegas que aqui estão, porque o povo, a população diz que o poder legislativo tem muitos deputados com o rabo preso. Por isso que se ajoelham perante o Poder Judiciário. Então aqui está o momento, nobres colegas. Assinem esta PEC para mostrar a altivez, a honra e a dignidade do nosso poder. Estaremos pedindo assinaturas. Precisamos 171 para levarmos esta PEC adiante. Pela honra e dignidade do Poder Judiciário, eu peço o apoio de vocês. Grato, nobre presidente.